Meu nome é Alice Ribeiro Barbosa e aos 70 anos sou uma mulher de hábitos. Um deles, o mais sagrado, é o de entender a química da vida, a ciência que rege nossos corpos. Passei 40 anos da minha vida como farmacêutica, com meu marido, Heitor, em nossa pequena farmácia de manipulação, a Fórmulas Ribeiro. Eu conheço o cheiro, o peso e o sabor de quase todos os princípios ativos que a medicina moderna oferece. Por isso, quando minha filha, Sandra, começou a me cuidar com um zelo suspeito, eu não desconfiei com o coração, mas com o paladar. A traição, para mim, não veio em forma de sussurro, mas de um gosto estranho na boca. Tudo começou há 6 meses, quando tive um pequeno pico de pressão e o médico me receitou um novo diurético. Nada grave, mas para minha filha, Sandra, e seu marido, Ricardo, foi a senha que eles esperavam. Eles me convenceram a vender minha casa e a farmácia, já que eu estava aposentada, e a vir morar com eles em um apartamento luxuoso que, segundo eles, era mais seguro e adaptado para a terceira idade. E eu, sentindo o peso da idade e a solidão da viuvez, aceitei. Foi meu maior erro. Sandra assumiu o controle dos meus remédios com a eficiência de uma enfermeira-chefe. Organizava tudo em caixinhas semanais, separadas por dia e hora. É para a senhora não se confundir, mamãe. A sua cabeça já não é mais a mesma, ela dizia, com uma ternura que hoje me causa arrepios. Eu aceitava calada. Mas há um mês comecei a notar algo errado. O diurético, um comprimido pequeno e azul, sempre teve um retrogosto levemente amargo, quase imperceptível para um leigo, mas inconfundível para mim. E de repente ele se tornou insípido, com a textura de giz. Pior, os efeitos, a necessidade de ir ao banheiro com mais frequência simplesmente desapareceram. Minha pressão, que deveria estar controlada, começou a oscilar. Eu me sentia inchada, cansada, minha mente em uma névoa constante, que não era da idade, mas de um desequilíbrio químico. Uma noite, fingi que ia tomar o comprimido na frente dela, mas o guardei sob a língua. Mais tarde, no meu quarto, coloquei-o sob a luz do abajur com minha velha lupa de boticária. A cor era quase idêntica, mas a compressão era diferente, mais porosa. Raspei-o com a unha. Ele se desfez em um pó fino e branco, sem a resistência característica do excipiente original. Era uma farsa. Uma pílula de farinha ou gesso, prensada com uma habilidade impressionante, mas ainda assim, uma fraude. Meu próprio corpo era a prova. Eu, Alice Ribeiro, farmacêutica por vocação e paixão, estava sendo sistematicamente envenenada com placebos pela minha própria filha. Eles não estavam cuidando de mim. Estavam me adoecendo, construindo um cenário de senilidade e fragilidade para um propósito que eu ainda não conhecia, mas que minha alma já sabia ser sombrio. Eles achavam que estavam enganando uma velha esquecida, mas mal sabiam que a esquecida tinha um laboratório de memórias na ponta da língua e décadas de ciência correndo em suas veias. Para entender a frieza de Sandra, é preciso voltar no tempo e ver a longa estrada de sacrifícios que pavimentei para ela, uma estrada que ela parece ter percorrido com os olhos fechados. Eu e Heitor vivemos uma vida modesta, mas rica em propósito. A farmácia era nossa paixão. Nós não vendíamos apenas remédios, oferecíamos alívio, conselho, uma palavra de conforto. Criamos Sandra no meio de provetas e balanças de precisão, ensinando-lhe o valor da honestidade e do trabalho duro. Mas ela, desde cedo, tinha os olhos voltados para outro tipo de fórmula, a do dinheiro fácil. Casou-se com Ricardo, um consultor de investimentos de fala mansa e projetos grandiosos que via a nossa farmácia não como um legado de saúde,
mas como um ponto comercial subutilizado. O plano deles para me tirar da minha casa e vender meu patrimônio foi uma obra-prima de manipulação. Começou logo após a morte de Heitor. Eu estava frágil, perdida no luto. Eles se apresentaram como meus salvadores. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha naquela casa enorme, dizia Sandra. E a farmácia? É um trabalho pesado demais. A senhora já fez sua parte. É hora de descansar, de ser cuidada. O cuidado deles tinha um preço. Eles me convenceram a vender a farmácia para um grande conglomerado. Uma transação que, segundo Ricardo, rendeu um bom dinheiro. Esse dinheiro, ele me disse, seria investido por ele em um fundo seguro que me garantiria uma aposentadoria de rainha. Eu, em minha dor, assinei os papéis que ele colocou na minha frente. Depois veio a venda da casa. O argumento era o mesmo: segurança, conforto, a praticidade de morar em um apartamento moderno com eles. O dinheiro da venda da casa também foi para o tal Fundo de Investimentos de Ricardo. Eu me mudei para o quarto de hóspedes do apartamento caro deles, um cômodo com vista para a parede de outro prédio, e me tornei, na prática, uma prisioneira dourada. Eles me davam tudo, do bom e do melhor, mas me tiraram o essencial, minha autonomia. Meu cartão de crédito foi cancelado por segurança. Meu talão de cheques guardado em um lugar seguro. Eu recebia uma mesada para minhas pequenas despesas, um dinheiro que, ironicamente, era meu. A troca dos remédios foi o passo final e mais cruel. Eles precisavam justificar o controle total. Se eu, além de velha, me tornasse doente e confusa, ninguém jamais questionaria o fato de eles serem meus tutores legais. A farsa era perfeita. Sandra, a filha dedicada que largou o emprego para cuidar da mãe doente. Ricardo, o genro exemplar que administrava as finanças da sogra com maestria. Quem, em sã consciência, desconfiaria de um quadro tão comovente? Mas eles cometeram um erro fatal. Eles subestimaram a minha paixão pela minha profissão. A farmácia podia ter sido vendida, mas o laboratório que existia na minha mente, este estava intacto. Eles me viam como uma idosa frágil. Esqueceram-se de que, por 40 anos, eu fui uma cientista. A minha cama, no quarto de hóspedes com vista para o nada, tornou-se o meu laboratório clandestino. Cada pílula falsa que eu guardava era uma amostra para análise, uma prova da conspiração. Eu precisava de mais do que a minha intuição. Precisava de dados, de uma prova irrefutável que pudesse apresentar ao mundo. Mas como? Eu estava isolada, minhas visitas eram controladas e sair sozinha era impensável. A oportunidade surgiu de onde eu menos esperava, da arrogância deles. Em uma manhã, Ricardo entrou no meu quarto, todo sorrisos. Dona Alice, tenho uma ótima notícia. Aquele nosso investimento rendeu. Decidimos comprar uma casa de campo, um lugar para a senhora relaxar nos fins de semana. Era mentira, claro. Era o meu dinheiro e a casa era para eles. Mas eu vi ali a minha brecha. Oh, meu filho, que maravilha! Eu disse, com a voz embargada de uma emoção ensaiada. Isso me lembra tanto a minha antiga casa. Sabe, eu guardei umas caixas no porão com as ferramentas do Heitor e meus antigos livros de farmácia. Eu poderia ir até lá buscar? Queria ter uma recordação. A menção dos meus antigos livros de farmácia os fez trocar um olhar. Para eles, era apenas o delírio nostálgico de uma velha. Eles viram nisso a prova da minha senilidade, não uma ameaça. Claro, mamãe, e disse Sandra. A gente te leva lá no sábado. Mas sem fazer esforço, hein? No sábado, eles me levaram até a minha antiga casa, que agora pertencia a uma nova família. Eu havia pedido a eles, meses antes, para guardarem algumas caixas no porão, e os novos donos, gentis, concordaram. Enquanto Sandra e Ricardo me esperavam no carro, impacientes, eu descia aquele porão empoeirado. Lá, em uma caixa etiquetada como livros de química,
não estavam apenas meus manuais da faculdade. Estava meu velho kit de análise farmacêutica. Uma pequena maleta com reagentes, lâminas, um microscópio portátil. Um presente de formatura do meu Heitor. Era o meu poder condensado em uma maleta de couro. Consegui escondê-la em minha bolsa e subi, trazendo comigo uma caixa de livros velhos como disfarce. Naquela noite a adrenalina me manteve acordada. Esperei que a casa dormisse. No banheiro, sob a luz fraca, montei meu mini laboratório. Macerei a pílula falsa. Usei um reagente simples para testar a presença de amido. O resultado foi imediato, positivo. Era um placebo de amido de milho. Mas eu precisava saber o que estava no meu remédio verdadeiro. E como conseguir um? Na manhã seguinte, usei o telefone fixo da cozinha, enquanto eles não estavam por perto, e liguei para a antiga farmácia do bairro, onde eu ainda era cliente. Pedi para entregarem uma nova caixa do meu diurético, alegando que havia perdido a minha. O motoboy chegou e eu o paguei com o dinheiro da minha mesada, interceptando a entrega antes que Sandra a visse. A comparação sob o microscópio foi a prova final. O comprimido verdadeiro tinha uma estrutura cristalina, micropartículas do princípio ativo visíveis. O falso era uma massa amorfa e porosa. Fotografei tudo com o tablet, cada etapa do meu teste, cada imagem do microscópio. Criei um arquivo, um dossiê científico da traição da minha filha. Eu tinha as provas. Eu tinha o conhecimento. A velha esquecida agora tinha um relatório toxicológico. O poder do conhecimento é inútil sem um plano de ação. Confrontá-los com as minhas descobertas seria um erro. Eles negariam, destruiriam as provas, me declarariam louca de vez. Eu precisava de uma armadilha, uma que fosse tão elegante e precisa quanto uma fórmula manipulada. Eu precisava de uma testemunha inquestionável. E eu sabia exatamente quem chamar. Usei o tablet para enviar um e-mail para o Dr. Evandro, o cardiologista que me receitou o diurético. Era um médico jovem, sério e extremamente competente. No e-mail, eu não revelei tudo. Fui sutil. Dr. Evandro, sou sua paciente, Alice Ribeiro. Tenho notado que a medicação não tem feito o efeito esperado e meus sintomas de inchaço e confusão têm piorado. Minha filha, que administra meus remédios, está muito preocupada. O senhor poderia fazer uma visita domiciliar para uma reavaliação? Sinto-me fraca demais para ir ao consultório. A isca era perfeita. A preocupação de uma paciente idosa era algo que um bom médico jamais ignoraria. E a menção da filha preocupada o faria vir preparado para uma conversa familiar. Ele agendou a visita para a quarta-feira seguinte. Naquele dia, a casa estava impecável. Sandra e Ricardo estavam ansiosos, vendo no médico a chance de validar a farsa deles. Eu me preparei. Coloquei um pequeno gravador de voz que comprei online e pedi para entregar na casa de uma vizinha, no bolso do meu roupão. O Dr. Evandro chegou, pontual. Sandra o recebeu com uma performance de filha devotada. Doutor, que bom que o senhor veio. A mamãe não está nada bem. A memória dela está se apagando. E ela anda tão fraca, mesmo com os remédios que o senhor receitou. O médico assentiu, sério, e se dirigiu a mim. Ele fez os exames de rotina, aferiu minha pressão, que, como esperado, estava alta. Dona Alice, a senhora tem tomado a medicação corretamente? Ele perguntou. Antes que eu pudesse responder, Sandra interveio. Eu mesma dou na boca dela, doutor, todos os dias sem falta. Mas parece que não faz mais efeito. Acho que a doença dela está progredindo. Era a minha deixa. Doutor, comecei com a voz fraca. Eu tomo o que a minha filha me dá, mas o remédio, ele não tem mais gosto de nada. O médico franziu a testa. Gosto? Como assim? O comprimido azul. Ele sempre foi um pouquinho amargo. Agora é como tomar farinha. Sandra riu, um riso nervoso. Mãe, que imaginação. A senhora está delirando? Doutor, está vendo? É disso que eu falo. Foi então que o doutor Evandro fez a pergunta que selou o destino deles. Sandra,
Você se importa de me trazer a caixa da medicação que a sua mãe está tomando? Ela hesitou, mas não podia negar. Foi até o quarto e trouxe a caixinha semanal com os comprimidos azuis perfeitamente arrumados. O médico pegou um deles, olhou, cheirou e fez algo que eles jamais esperariam. Ele o colocou na boca, mastigou por um segundo e cuspiu em um lenço. Sua expressão era de uma fúria contida. Ele olhou para Sandra, depois para Ricardo. Isso não é um diurético. Isso é um placebo, ele disse com a voz baixa e letal. Onde está a medicação verdadeira da sua mãe? O silêncio na sala foi ensurdecedor. O pânico tomou conta do rosto de Sandra. Eu não sei do que o senhor está falando. Ela gaguejou. Sabe sim, disse eu, e pela primeira vez minha voz soou firme e clara. Peguei meu tablet e mostrei as fotos do meu teste, a análise comparativa, o dossiê que eu havia montado. Eu sei que você trocou meus remédios, Sandra. Eu sei o que você está tentando fazer. Naquele momento, o Dr. Evandro pegou o telefone. Estou ligando para a polícia, disse ele. Isso não é mais um caso médico. É um caso de polícia. Tentativa de homicídio por negligência e fraude. A farmacêutica esquecida acabara de prescrever a sentença para a própria filha. A chegada da polícia foi o fim do teatro. Diante das provas irrefutáveis, o laudo improvisado do Dr. Evandro, as minhas fotos, a gravação da conversa e, posteriormente, a confissão do motoboy da farmácia que entregava os placebos a mando de Ricardo, o castelo de mentiras de Sandra e seu marido desmoronou. Eles foram presos em flagrante. O escândalo foi imenso. A história da filha que envenenava a mãe farmacêutica estampou os jornais. Sandra foi condenada a uma pena longa, não apenas por este crime, mas porque a investigação revelou que ela e Ricardo aplicavam golpes semelhantes em outros idosos, usando o fundo de investimentos dele como fachada para roubar economias de uma vida inteira. Ricardo, como o cérebro financeiro dos golpes, pegou uma pena ainda maior. Eu não senti alegria ao vê-los algemados. Senti uma tristeza profunda, o luto pela filha que eu amei e que se perdeu em um abismo de ganância. Mas também senti alívio. O alívio de quem escapa de uma morte lenta e silenciosa. Com eles fora de cena, minha vida recomeçou. Voltei para a minha casa, o lugar de onde nunca deveria ter saído. O apartamento luxuoso deles, comprado com o dinheiro de suas vítimas, foi a leilão para ressarcir parte dos lesados. Eu não quis um centavo. Meu patrimônio era a minha paz. Aos 70 anos eu me vi com um novo propósito. Com a ajuda do Dr. Evandro, criei um canal no YouTube, A Farmacêutica Sincera. Nele, eu não falo apenas sobre o uso correto de medicamentos. Eu conto histórias, alerto outros idosos sobre os sinais de abuso financeiro e manipulação familiar. Dou aulas sobre como identificar placebos, como questionar diagnósticos, como proteger sua autonomia. Minha dor se tornou um serviço público. Meu quase envenenamento se tornou um antídoto para outros. Sandra me escreve cartas da prisão cheias de remorso e pedidos de perdão. Eu as leio, mas ainda não as respondi. O perdão é um processo lento, uma fórmula que ainda estou aprendendo a manipular. O que eu sei é que a lição mais importante que aprendi não estava nos meus livros de farmacologia. Estava na vida. Aprendi que o conhecimento é a nossa arma mais poderosa. Eles tentaram me roubar a saúde e a sanidade, acreditando que minha idade era minha fraqueza. Mal sabiam eles que, em cada fio de cabelo branco, havia um livro de experiência e, em minha mente, uma biblioteca inteira de ciência. Eles me chamaram de esquecida, mas eu me lembrei da lição mais importante de todas. Para sobreviver, às vezes, é preciso duvidar do remédio e confiar na sabedoria do próprio corpo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.